Olá, amigos. Estamos aqui começando mais um podcast do Proleges com o objetivo de trazer informação, discutir assuntos de relevância para fortalecer o conhecimento das pessoas e avançarmos na formação da cidadania, que é sempre o nosso objetivo maior. Muito bem. E hoje nós estamos com um tema de grande relevância. Eu convidei dois colegas muito próximos, queridos amigos, associados do nosso instituto, que vão discutir a respeito da advocacia extrajudicial perante os tabelionatos. É sabido que hoje o advogado tem um grande campo de atuação na advocacia extrajudicial. Antes da pandemia, poucas coisas podiam ser feitas perante os tabelionatos, além, obviamente, das escrituras de testamentos e doações, etc, etc. Com a pandemia, marcamos um momento histórico pelas próprias dificuldades colocadas pela pandemia, da proximidade, do contato das pessoas, da aglomeração de pessoas, onde a atividade do Poder Judiciário sofreu uma grande restrição. Todos lembram que ficamos praticamente um ano e meio sem atos presenciais, sem uma audiência presencial nos fóruns em geral. E aí o CNJ, com base no Código de Processo Civil, editou vários provimentos, várias portarias, instruções normativas, possibilitando que os cartórios de notas, através dos respectivos tabelionatos, pudessem praticar determinados atos de natureza, até então, exclusivamente judicial. E isso teve uma grande repercussão e hoje tem um grande alcance. Hoje nós podemos dizer que o advogado pode advogar sem ter que ir ao fórum. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Para isso eu tenho dois convidados muito queridos. Doutora Francisca Luciano, advogada, especialista em processo civil e direito do trabalho, e que tem uma prática na área notarial de grande destaque. E o doutor William Pereira Júnior, advogado, especialista em direito civil, processo civil, em direito notarial, em direito público, e que tem uma prática consistente que vai nos ilustrar várias situações que podem ser praticadas perante um cartório de notas. Eu dou boas-vindas à doutora Francisca Luciano inicialmente, ao doutor William Pereira Júnior. É uma grande satisfação de recebê-los e tenho certeza que as informações que vocês nos brindarão terão uma grande relevância na nossa vida cotidiana da advocacia extrajudicial. Primeiro, doutora Francisca Luciano. Olá. Bem-vinda. Obrigada, professor. Obrigada, William, por compartilhar, poder ter a honra de compartilhar com você desse momento aqui, essas horinhas, onde com certeza a gente vai aprender bastante coisa, né? A ideia, como disse o professor, é
fortalecer o exercício da cidadania. E isso a gente consegue como? Com o conhecimento. Acho que isso é o mais importante, né? Tudo que a gente vai trazer aqui, todas as experiências que a gente vai trocar, os cases que a gente vai contar, é com esse objetivo, de fortalecer o exercício da cidadania por meio do conhecimento. Então, para mim é uma honra, um prazer participar dessa mesa. Eu tenho certeza que vou sair daqui com muitas informações necessárias e úteis para aplicar no meu dia a dia. Muito obrigada. Doutor William. Uma grande satisfação estar aqui presente, Clóvis. Eu agradeço pelo convite. A Francisca é uma grande amiga e eu me sinto enobrecido de participar dessa mesa e tenho muito a aprender com vossas senhorias aqui presentes. Já desenvolvemos diversos trabalhos juntos e eu sempre aprendendo com vocês, trazendo informações e almejamos e fomentamos o conhecimento, e esse é o fundamento desse nobre instituto, que há anos estamos juntos aqui e sempre proporcionando eventos ímpares e bastante construtivos para a sociedade. Muito bem. Vamos começar perguntando ao Dr. William. Chega o cliente no escritório e pergunta: doutor, como é que eu faço para me divorciar? Chega o outro cliente, o nosso escritório faz de conta que é farto em receber cliente. Chega o outro e fala: olha, tem um parente, houve um falecimento, preciso fazer um inventário. Aí chega um outro que fala: olha, eu estou vivendo com a minha companheira faz 25 anos, tenho filhos, temos patrimônio, mas nunca casamos. Aí ele nos pergunta: doutor, é verdade que eu posso fazer isso no cartório, sem ter que ir ao fórum? Doutor William, o que eu devo de responder para esses indivíduos? Geralmente, quando eu encontro o cliente, nos depara nessas situações, ele está bem aflito, acha que vai demorar muito, que é muito caro e se há algum problema, etc. Então a gente costuma fazer uma sessão de viabilidade, né? Conversar com o cliente, deixar ele bem à vontade. E com relação ao divórcio, nós indagamos se há menor envolvido, se é consensual ou litigioso, qual o destino do patrimônio, se foi adquirido algo na constância da união, etc. Geralmente nós conversamos com os dois para deixá-los bem à vontade, explicamos tudo, os parâmetros e os procedimentos a serem seguidos. E é assim, quando não há menor envolvido e há consenso entre as partes, é simples. Simplesmente chegamos ao cartório, conversamos com os escreventes e o tabelião chega e estipula, faz uma ata, o ato notarial, e é dividido o patrimônio. Em poucos dias eles já estão divorciados. Com relação ao inventário também, uma situação bem crítica, assim, com uma situação triste, né, que ocorre com a família. Geralmente no judiciário, inventários demoram muitos anos e acabam trazendo desgaste, gastos exacerbados. O Estado acaba sendo até um herdeiro, junto com os demais que estão submetidos a essa situação. Eu já vi casos de inventários que duraram 10, 20 anos. E se há esses requisitos de todos estarem de acordo com o que está ocorrendo, os imóveis estão todos em uma situação regular, há a possibilidade de ir ao cartório de notas, e lá é estabelecido, levado as informações ao escrevente, que é o longa-manos do tabelião, né? E de acordo com os requisitos legais das normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, cada estado ele tem uma normativa específica para cada situação. Então a gente chega, solicita os documentos, leva ao seu cartório e é feita a partilha dos bens, né? E aí todos saem felizes em pouco tempo, gastam poucos recursos com isso e economizam tempo com isso, desgaste dos familiares, etc. E tem um fenômeno que tem ocorrido há anos, há décadas na nossa sociedade, que é a união estável. É uma sociedade de fato,
mas que muitas vezes para auferir recursos, etc., é preciso torná-la oficial. E é possível absolutamente no cartório, geralmente no primeiro subdistrito, as partes chegam perante o tabelião, explicam a situação que eles vivem e têm a intenção de construir família, e nesse caso aplica-se os requisitos do Código Civil e das normas da Corregedoria. Nesse caso é lavrado no livro E do tabelionato de notas, onde lá é expedida uma certidão de união estável. De mãos essa certidão, ele vai até o Registro Civil de Pessoas Naturais e lá ele averba a sua união estável. Muito bem. Doutora Francisca. Doutor William, a gente sabe que a sociedade está em constante evolução, né? Hoje a gente tem uma situação, as coisas vão acontecendo e tudo vai mudando. O nosso último exemplo, que foi um marco aí de mudança forte, presente, foi a pandemia, né? Então, na sua experiência, com relação a exercer a advocacia extrajudicial, você percebe a adesão da sociedade, das pessoas nesse sentido? Porque antes a gente tinha muito aquela coisa do cidadão procurar o advogado e achar que só tinha validade, só tinha poder mesmo a resolução da questão dele se fosse via judicial, né? E aí as coisas foram andando e tal, como eu disse, principalmente depois da pandemia, porque não tinha o que fazer, o fórum estava fechado, até as audiências tiveram que mudar o formato e tudo mais. E na sua experiência, você acha que hoje em dia o cidadão ele já entende que o resultado é o mesmo, que a eficácia do ato é o mesmo? Você consegue perceber isso? Excelente pergunta. Isso tem até um fator histórico nisso. Com a reforma do Judiciário, com a emenda constitucional número 45, no ano de 2005, trouxe a possibilidade formalizamos a teoria da multiplicidade de portas, onde foi trazida a possibilidade da solução dos conflitos de modo extrajudicial. Não era algo mais exclusivo do Poder Judiciário, em razão do número de casos, do número de demandas, etc. Isso fazia com que o Judiciário ficasse muito lento, com muitos processos. E a tutela jurisdicional ela não era proporcionada ao cidadão, que era o que ele mais procurava, a justiça através da tutela jurisdicional. E com isso houve a possibilidade da procura às outras formas de solução de conflitos, a multiplicidade de portas. Desde aquela época para cá, foi muito lento essa mudança de cultura, etc., porque, de acordo com a teoria do Código já antigo, de 73, a gente já tinha aquela cultura de litígio, né, que é aquela coisa de Liebman que foi trazido para cá. Existe o litígio e tal, parece que era uma necessidade das pessoas irem ao judiciário para resolver um conflito. Isso fez com que o judiciário ficasse muito exacerbado, muito carregado de demandas. E muitas vezes inviabilizando o acesso à justiça e até a tutela jurisdicional. Os juízes estavam enxugando gelo, era às vezes impossível resolver o conflito. E aí, com o tempo, muito devagar, foi se sedimentando essa possibilidade. E recentemente teve a pandemia, que inviabilizou o acesso ao judiciário, o acesso às aglomerações urbanas, etc., etc. E fez com que nós, advogados, e até o judiciário, tivemos que tomar uma atitude para poder sobreviver. E aí fomos forçados a utilizar dos meios alternativos tecnológicos para poder levar ao cidadão o que ele estava pleiteando e não deixar esse direito ser volátil através dessa ocorrência. Então, nós somos obrigados a utilizar da informática e desses meios tecnológicos, atendendo os clientes de forma virtual, através de videoconferência, etc. E isso parece que veio um caminho sem volta, né? Até o judiciário se adaptou a isso, mesmo com toda a demanda que ele submetia, audiências online, etc, etc. E nós percebemos isso
nós já atuamos, já tínhamos aquele fomento da atuação extrajudicial. Isso veio de forma bastante construtiva, infelizmente, e felizmente também, né? De forma bastante construtiva para a gente poder viabilizar nosso trabalho. E fez com que nós acelerássemos anos e anos à frente e informatizássemos os nossos procedimentos. Não só o judiciário, não só os advogados, mas isso possibilitou também aos notários e os registradores a utilizarem desses meios também, porque eles também precisam sobreviver e eles vivem dessas demandas. E aí, com o tempo, o Conselho Nacional de Justiça, o próprio Poder Legislativo, o Judiciário, eles chegaram a um consenso para viabilizar a utilização desses métodos de tecnologia para devolver à sociedade a tutela judicial de forma mais efetiva. E nós, advogados, estamos utilizando isso de forma efetiva e eficaz, junto com os tabelionatos e os registradores. Realmente é um caminho sem volta, né? Não tem marcha ré nesse negócio, né? É que nem entrar no túnel. Depois que está no túnel, vai para frente, não dá para voltar. Bom, agora, esse mesmo cliente que quer saber se pode fazer, ele tem uma pergunta que é clássica. Doutor, doutora, é mais barato ou é mais caro? Ele está preocupado com quanto que ele vai gastar. É mais demorado ou é menos demorado? O que nós devemos dizer para ele na vida prática, doutor William? Acaba sendo muito mais barato, porque o tempo é algo que a gente não consegue ter de volta. Ele passa e se esvai. Então, com relação a isso, acaba sendo muito mais barato utilizar o programa. E a gente não precisa mais movimentar a máquina estatal para resolver um determinado problema. Então, acaba sendo muito barato e o judiciário, ele não tira um centavo do bolso para trazer estrutura e fomento para os cartórios. Toda a estrutura dos cartórios, todas as custas e os gastos e alimentação dos cartórios advém dos próprios cartórios, através dos emolumentos. E com isso, as corregedorias de justiça de todos os estados da federação, junto com o CNJ e até mesmo com o STJ, eles estabeleceram critérios esses para trazer a efetividade para o cidadão nos cartórios, tornar mais rápido. Então, se o tabelião ou o registrador ele não atende em determinado prazo esse contido na lei e nos provimentos, ele pode receber até uma penalidade. Então, Clóvis, respondendo a sua pergunta, acaba sendo mais barato e muito mais rápido você atuar, entregar para o cliente o que ele está pleiteando, razão do tempo e não movimentando a máquina estatal. Então, o registrador ou o notário, ele é obrigado a entregar para o jurisdicionado o que é pleiteado de forma mais rápida e eficaz. Isso acaba com que o direito ele acaba sendo palpável e traz justiça. Porque a demora no judiciário, eu acabava vendo que não haveria, você não trazia felicidade e justiça para o cidadão, em razão do tempo. Às vezes as pessoas nos procuravam e a gente teria que bater as portas do judiciário para resolver uma situação, e demorava-se anos e anos. Com isso, ele gasta tempo, gasta dinheiro, e as custas, os encargos são muito elevados, e com isso, com os cartórios, acaba sendo mitigado e diminuído muito esse tempo. Às vezes, em questão de 30 dias, está tudo resolvido o problema, 15 dias, 5 dias. Às vezes, o cidadão ele consegue uma certidão na hora, a certidão do imóvel dele, ele vai no oficial de registro, em questão de horas, assim, ele já tem a certidão dele. Ao contrário que no judiciário vai pedir alguma certidão, etc., vários meses. E o interessante, é bom esclarecer, que o valor do imposto é o mesmo. Tanto na parte judicial quanto na parte extrajudicial. Porque o imposto, no caso do inventário, né, ele se reverte em favor do Estado. Né? E o Estado não quer saber se é extrajudicial ou não, porque ele incide sobre a transmissão dos bens do falecido. Exatamente, né? Isso a gente pode fugir. É aquele velho princípio, né, Clóvis? É o non-olet, né? Que foi trazido pelo imperador Vespasiano. Na época ele começou a tributar as latrinas em Roma. Então, e o tabelião,
não tem nenhum interesse em retardar, porque ele é mediante a entrega do trabalho é que ele recebe os seus emolumentos. Então, não convém ao tabelião ficar postergando, né, perdendo tempo e atrasando. Coisa que no judiciário, às vezes, para o juiz dizer digam, às vezes demora 3, 4, 5, 10 meses. É lamentável, mas é a realidade. Né? Doutora Francisca. Eu aproveito para acrescentar aí a fala de vocês. O William usou um termo tempo. Tempo é o que temos mais valioso, né? E de fato, cada dia mais a gente percebe que o tempo é o nosso ativo mais importante. E com essa facilidade, com essa, como ele disse, a rapidez que o processo extrajudicial, né, a medida extrajudicial traz, ela promove o encurtamento da entrega do bem da vida daquela pessoa, né? Ou seja, o tempo está preservado. E também eu observo nos casos em que eu atuo, extrajudicial, que as partes também, isso promove às partes um bem-estar, porque é mais ou menos assim, quando você litiga, quando você delega para o juiz, para ele dizer para você o que você tem de fazer, ele é como se ele não tivesse capacidade, ele não entende, a gente não entende isso assim muito, não é uma coisa muito explícita, mas se a gente for investigar, é isso que acontece. Porque o juiz ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, né? Ele vai olhar o que A falou, o que B falou, e ele vai decidir. Nem sempre A vai ficar contente ou B vai ficar contente. Ao passo que, quando A e B se entendem, né, de alguma forma, acham ali um meio termo, cedem daqui ou cedem dali e tudo mais, e fazem o trabalho extrajudicial, procura um advogado e o que ele quer é resolvido extrajudicial, também, além do tempo, eu acho que ele fica com aquela sensação de eu resolvi, eu tenho autonomia, eu tenho capacidade de gerir os meus próprios problemas. E isso para o ser humano a gente sabe que é uma coisa que ajuda muito na saúde mental, emocional e tudo mais, né? Então, eu acho que é um combo, né, que traz muitos benefícios na realidade. Muito bem. Doutor William, dentro dos atos da advocacia extrajudicial, tem uma situação que ganha uma relevância ainda maior. Vamos imaginar que um cliente chega no escritório, aquele mesmo cliente que queria fazer um inventário, que queria fazer uma união estável, que queria fazer um testamento, queria fazer um divórcio, e aí ele vai atrás da orientação de um advogado. Mas aí ele apresenta o seguinte problema: doutor, doutora, só tem um problema. Qual é o problema? Olha, a minha companheira está fazendo um curso na França. Ela vai ficar 6 meses fazendo uma especialização na França. E depois ela vai aproveitar para participar da Olimpíada. Mas eu queria deixar registrado a nossa união estável. Porque precisa para fins previdenciários, nós vamos adquirir um bem, e aí eu já quero deixar tudo mais ou menos regularizado. Como é que nós podemos fazer? Me falaram, sempre tem aquela história do me falaram, que eu posso fazer isso através de um negócio chamado e-notarial. O que é o e-notarial,
eu posso fazer? E o que é o e-notarial, Dr. William? Excelente pergunta, Clóvis. E o e-notariado chegou para facilitar a vida do cidadão e do advogado também, né? Depois da Lei 14.382 de 2022, houve uma necessidade de regulamentar a atuação, uma reforma na Lei de Registro Público, Código Civil, etc., para poder regulamentar essa atuação utilizando ferramentas tecnológicas para isso. Um exemplo disso é o e-notariado. É uma ferramenta que o advogado instala no seu computador e pelo celular, e de casa, em qualquer lugar do mundo, ele consegue ter acesso e usufruir dos serviços que são disponibilizados pelos tabelionatos de notas. Isso viabiliza, como nesse caso, a garota estava na França e o sujeito aqui, e se ele utilizar desse método, dessa ferramenta, que é um certificado digital que o advogado se cadastra no site do e-notariado, de graça ele consegue se cadastrar nisso, ele vai ter uma entrevista com um serventuário de algum tabelionato de notas que esteja vinculado, seja credenciado ao e-notariado. E através dessa ferramenta ele consegue fazer essa união estável. Ele consegue essa certidão de união estável. E aí é feita uma entrevista com ela lá na França aqui, através da tela do computador, e pelo celular ela assina também, de onde ela estiver. O serventuário, o escrivão, ele vai corrigir, ele vai analisar e vai ser expedida a certidão em questões de minutos. Mas tem mais coisa que ele pode fazer. De todos os atos que estão contidos, que estão dispostos na lei de registros públicos, nas normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, mas isso é no Brasil inteiro, ele pode fazer todos os atos. Pode fazer uma uso capião, pode fazer uma procuração, pode fazer um inventário, há a possibilidade de fazer um divórcio. Reconhecimento da união estável. Reconhecimento de união estável, uma ata notarial, que é uma ferramenta muito importante, que é de competência dos tabelionatos de notas, elaborá-la. Enfim, todos os atos notariais é possível ser feito por esse aplicativo, por esse programa do e-notariado. Isso faz com que o advogado tenha uma certa liberdade, não só atuando no seu município, no seu estado, no seu país, ele pode atuar no mundo inteiro, ele pode ter clientes no mundo inteiro. Por isso que a atuação da advocacia extrajudicial, se valendo dessas ferramentas, ele tem a possibilidade, é um mar azul de oportunidades. Ele tem a possibilidade de atuar no mundo inteiro, e isso faz com que ele tenha rendimentos consideráveis. Atuando na Europa, ele pode ganhar em euro, cobrar seus honorários em euro. Então é uma ferramenta super importante e é uma oportunidade para a advocacia, para a pessoa que quer atuar nessa área, ter essa possibilidade e ter grandes rendimentos na sua vida. Escrituras, de uma forma geral, doação, compra e venda, né? Testamento público. É possível fazer um testamento através do e-notariado, né? Então, não existe limite mais para a prática de atos perante o tabelionato, né? E todos com a mesma eficácia jurídica. Muito mais rápido agora. Isso que é importante. Exatamente. Não tem como fugir disso, alegar que isso veio de uma resolução, isso veio de uma portaria. Lei 14.382. Ela fez a modificação no Código, na Lei de Registros Públicos e no Código Civil, possibilitando a utilização desses meios. E essa utilização dessas ferramentas, doutor William, exige um aprimoramento muito grande do advogado ou não? Absolutamente simples, é autoexplicativo, é intuitivo, é praticamente intuitivo. Por conta disso, para facilitar a vida dos tabelionatos de notas, as associações de classe dos notários, elas fizeram com que essa ferramenta fosse simples e de acesso a todo advogado. Basta adentrar no sistema, se certificar, tem todas as informações na tela, é muito fácil, e a partir do momento que você adentra no sistema, vai ter um profissional
de pronto para atendê-lo e explicá-lo da forma mais eficaz possível. Porque é interessante para o tabelionato de notas trazer essa informação para o profissional, para o advogado. Ambos estarão ganhando. Ele ganhará os emolumentos, o advogado ganhará os seus honorários e será entregue para o cidadão de forma efetiva, eficaz e rápida o que ele está pleiteando. Todos aqueles serviços que eram disponíveis, que são disponíveis fisicamente, eles são possíveis virtualmente através do e-notariado. Doutora Francisca. Bom, o senhor trouxe aí uma situação hipotética, né? O rapaz aqui no Brasil e a moça na França. E o doutor William disse que é perfeitamente possível, tudo se resolve dessa forma. Também questionou se a utilização do e-notariado requer do advogado um grande conhecimento técnico, né, com relação à tecnologia. Ele disse que não, que é bem simples, é muito intuitivo. E a gente está falando aqui da teoria. E eu vou pedir licença para apresentar aqui a minha experiência. Porque, diferente do seu caso aí, que o senhor usou como hipótese, a moça na França, eu tenho clientes fora do país, inclusive. Porque hoje em dia é muito comum, a gente sabe que muitos brasileiros vão morar fora por várias questões e tudo mais, aquilo tudo que a gente já sabe. E essas pessoas ficam localizadas em outros países, Alemanha, Portugal, França e Estados Unidos, enfim. Mas elas têm laços aqui no Brasil, né? Muitos permanecem com laços aqui. Eles têm pai, têm mãe, têm irmãos, têm filhos. E coisas acontecem, situações da vida cotidiana acontecem com essas pessoas que ficam aqui. Como, por exemplo, o evento morte, que infelizmente, né, chega sem avisar. E aí, aquilo que o senhor falou, e como é que faz? Eu já trabalhei em casos em que eu nunca vi o cliente pessoalmente, mas por conta de contatos que eu tenho lá fora, acabei sendo contratada para trabalhar para pessoas em outros países, para fazer inventário, por exemplo, cujos bens estão aqui no Brasil. E não, a gente está aqui em São Paulo, em Guarulhos, São Paulo, e os bens nem aqui na cidade estavam em outro estado. E tudo se resolveu por conta do e-notariado. A gente usou, fiz a reunião com os clientes por meio de videoconferência, né? Que ficou hábito que a gente usa agora por conta da pandemia, né? Esse hábito se intensificou e está enraizado no nosso dia a dia mais. Tem cliente que nem quer mais vir ao escritório, pelo menos para aquela primeira conversa. Quer tentar resolver da melhor forma possível, mais rápida. Lembra? O tempo que a gente tem, que é o maior ativo. Então, para economizar tempo, faz videoconferência. Quando a pessoa está em outro país, não é um oceano que vai impedir isso. Então, nesse caso, só para ilustrar, para ver como na prática funciona, eu fiz a reunião com o cliente por videoconferência, ele me contratou, a gente negociou tudo, eu mandei a documentação, ele assinou, etc e tal. Aí a gente estava no meio da pandemia, e aí como é que ele vai fazer, como é que ele vai me outorgar a procuração? Poderia ser feito via consulado, né? Só que naquele momento o consulado estava cheio de restrições por conta da pandemia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a procuração via e-notariado. E eu desenvolvi todo o trabalho aqui à distância e a partilha foi feita pelo cartório de outro estado, também pelo e-notariado. Então, tudo se resolve com um tempo curto, né? Se não houver problema ali com o bem que você vai ser objeto da partilha, mas tudo é possível, é como o William falou, o céu é muito azul nesse sentido. Então, o que a gente está falando aqui na teoria, na prática é perfeitamente possível e não tem dificuldade nenhuma. Todo mundo, todo advogado tem capacidade de lidar com a ferramenta, porque, como disse o William, ela é muito fácil e muito intuitiva. Então, não há empecilho algum. E interessante, doutora Francisca, é que, no caso do inventário, por exemplo, existem duas formas de se fazer. Ou o
o interessado outorga uma procuração através do e-notariado e o advogado o representa no inventário, ou a própria assinatura do inventário pode ser feita pelo e-notariado. Então a pessoa está lá na França, está na Irlanda, está na Argentina, está nas Ilhas Malvinas. Se tiver internet, ele consegue assinar o inventário aqui em Guarulhos. Lógico que passar a procuração é muito mais fácil. Passou a procuração, o advogado o representa, porque a procuração vale como instrumento público. E valendo como instrumento público, né, pode se casar, pode... eu sempre brinco que procuração a gente faz tudo. Só não deve de fazer lua de mel. O resto, tudo é possível fazer por procuração, não é? Muito bem. Doutor William, o uso capião também foi uma inovação, se não me engano, em 2007, que foi autorizado por lei para se fazer pela via extrajudicial. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, o uso capião ele é homologado perante o registro de imóveis que jurisdiciona o imóvel uso capião. Mas tem um ato para o uso capião extrajudicial que obrigatoriamente tem que passar pelo cartório de notas, que é a chamada ata notarial. Então, a ata notarial, ela é uma das exigências da lei para a concessão do uso capião. Na verdade, o uso capião foi possibilitado, seus requisitos estão na lei de registros públicos. Muito bem. O que é essa ata notarial? Que todo mundo fala também. Não preciso fazer uma ata notarial. Hoje o sujeito chega com um celular na mão, com um monte de diálogos lá do celular e fala: eu quero uma ata notarial, doutor. E aí você... Mas o que é essa ata notarial? Ele ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. O que é a ata notarial, doutor? Não, excelente pergunta, Klaus. E é algo que está em voga ultimamente. Antes a ata notarial era uma situação fática dentro dos cartórios, eles não haviam uma provisão. Era uma espécie de ato que o notário praticava. E tendo em vista uma questão de segurança jurídica, etc., o novo Código de Processo Civil trouxe para si a ata notarial como um dos meios de prova, um dos meios de provas específicos que consta lá no capítulo das provas. E o que seria a ata notarial? A ata notarial é um ato praticado no tabelionato de notas que dá certeza jurídica a determinado fato, a determinado acontecimento. O doutor trouxe muito bem a situação da uso capião. Todos sabem, para a gente ingressar com uma ação de uso capião, ela é uma ação bem complexa. Ela tem diversos requisitos, tanto é que você vai atribuir propriedade a uma pessoa. É uma forma originária de aquisição da propriedade, tanto é que ela extingue todos os atos anteriores que ocorreram à propriedade. Ela tem uma equivalência de escritura pública. Exatamente. É dali para frente, ela é ex nunc. Ela não traz para si as obrigações propter rem da coisa para si, que é transmitido àquele sujeito que vai adquirir a ação declaratória de uso capião. Então, ela exige requisitos aprofundados, específicos para isso. E com o advento do Código de Processo Civil, teve uma certa mudança no Código de Processo Civil, que implementou na Lei de Registros Públicos o rito para ser seguido para a realização da uso capião extrajudicial. E um dos requisitos para ser realizada a uso capião extrajudicial é a ata notarial. A ata notarial é o documento que traz para si todas as situações fáticas que vão evidenciar uma uso capião para uma situação jurídica. Os requisitos são os 10 anos de posse mansa e pacífica do imóvel, aí é trazido as questões de conta de luz, que o sujeito
não é requisito necessário, mas é um requisito que faz com que a pessoa, evidencie a posse mansa e pacífica no imóvel. Conta de luz, declaração de vizinhos de que aquela pessoa vivencia naquele bem, naquele imóvel. Então, há a possibilidade do tabelião até se diligenciar ao local para atestar o que está ocorrendo, se realmente a situação fática é verídica, é verossímil, e o que ele faz? Ele lavra essa ata notarial, tendo em vista ele ter fé pública, então aquela situação ela é tornada real, entrega ao advogado, é pago os emolumentos, ele chega e junta no processo de uso campeão extrajudicial no cartório de registro de imóveis. Lá o tabelião o registrador vai analisar, vai ver que foi elaborada essa ata notarial e facilita no procedimento de uso campeão. E às vezes o sujeito ele recebe uma mensagem denegrindo sua imagem, uma hipótese de calúnia, difamação, uma injúria racial, ou até mesmo transmissão de fotos, situações duvidosas, etc. E é preciso provar isso. E como que é feito? Através da ata notarial. Uma situação fática, ela é transformada numa sanção jurídica, dando-se a ela uma realidade, uma punibilidade erga omnes, em que ela não admite prova em contrário, através daquilo que o tabelião vai atestar. Aquilo que é atestado, ela não admite prova em contrário, salvo vício, etc. Mas não tem como o que ser contestado. É muito delicado e através dela você consegue dar verdade ao fato. Não só na uso-capião. É o requisito legal da uso-capião, mas ela tem uma abrangência maior. É você dar certeza a uma situação fática, através da ata notarial. Ela traz um relato, no caso do uso capião, um relato prévio, uma etapa inicial do uso capião. Né? Adianta-se etapas. Dizendo o tempo de ocupação do bem, a aquiescência dos vizinhos, dos lindeiros, né? Enfim. Só um detalhe para que as pessoas não fiquem em dúvida. Você citou um exemplo, mas é que é bom esclarecer que não é um exemplo absoluto. Você falou uso capião 10 anos, mas nós temos várias modalidades de uso capião. Né? Nós temos uso capião com 5 anos, 2 anos, com 2 anos, com 10 anos, com 15 anos, enfim, é um service, né? Depende de cada um. Eu pontuei só um exemplo. Cada um se encaixa no tempo como requisito de tempo de ocupação do possuidor. Bom, há poucos dias eu recebi um cliente no escritório dizendo que dentro de um grupo do WhatsApp, um começou a agredir o outro e um ofendeu o outro, inclusive com palavras depreciativas, ofendendo a moral, rapaz. E a pessoa veio me procurar indignado. Né? Não, eles me excluíram do grupo e continuam falando mal de mim. Eu digo, e me parece que o caminho é irmos a um tabelionato e fazermos uma ata notarial. Porque isso que foi dito está registrado dentro de um grupo de várias pessoas. E aí, se é dentro de um grupo de várias pessoas, o tabelião vai certificar de que é um grupo do WhatsApp formado por X número de pessoas e que foi dito isso em determinado dia. E a partir daí, aquilo que pode ter sido gerado por uma fofoca passa a ser um fato certificado por alguém que tem fé pública. E a partir daí nós vamos usar isso como um meio para fazer uma queixa-crime e apurar eventual ilícito, e tanto na área penal quanto na área civil. Né? Então a ata notarial é um importante instrumento que pode transformar uma simples fofoca num fato consumado e
indiscutível e que serve de prova perante um processo judicial. Exato. Não é? Exatamente. É isso aí. Perfeito. E qual é o custo de uma ata notarial? Isso é muito caro. Então, doutor, não chega, em razão da violação que ocorre, do bem que o sujeito vai adquirir, acaba não sendo muito caro. Existe uma tabela. Existe a tabela dos emolumentos, cada estado da federação, que decorre das corregedorias, anualmente ela é atualizada, e lá na tabela de emolumentos, lá consta o valor da ata notarial. Ela é publicada no site, no próprio cartório, a pessoa que tem interesse, vai no cartório, tem um capítulo, tem um artigo dispondo lá o valor da ata notarial, mas depende de estado para estado. Tem alguns estados que é mais caro, outros que são mais baratos, tal, mas depende do estado. Das normas e é cobrado por folha, né? Exatamente. Uma primeira página é um custo Exato. tal, segundo um custo tal, né? Que às vezes o direito que é violado é tão grave que o sujeito que está passível de uma violação, ele nem olha preço e já faz a ata notarial para ser resolvido o problema o mais rápido possível, um bem que ele vai fazer um uso campeão extrajudicial. E vejam bem, isso tudo pode ser feito perante um cartório de notas. E o advogado tem esses instrumentos à disposição na sua advocacia extrajudicial. Então, até agora, nós falamos de atos feitos perante o cartório sem a interferência do Poder Judiciário. Então, nós podemos advogar perfeitamente sem ir ao fórum. Né? No fórum já não precisa ir mesmo, porque mesmo quando é judicial, a gente pratica os atos virtualmente. Mas nós não precisamos da tutela jurisdicional prestada pelo Poder Judiciário. Doutora Francisca. A cesta de produtos para o advogado trabalhar extrajudicialmente é farta, né? É farta, está aí disponível, com toda a segurança, né? Basta o advogado se informar, aprender, estudar e procurar o meio adequado, o meio mais adequado para atender seu cliente. Então, se o problema é tempo, a morosidade do judiciário, que a gente sabe que existe mesmo, e em virtude de muitas questões, que não vem ao caso agora a gente conversar sobre isso, mas a gente tem, a depender da questão, a possibilidade de fazer esse trabalho de uma forma muito mais rápida, muito mais célere e até, como disse o William, de forma muito mais econômica, né? Gastando menos oneroso, extrajudicialmente. Então, basta o advogado buscar essas informações e começar a aplicar isso no seu dia a dia. Garanto que ele vai ter o cliente dele muito mais satisfeito em menor tempo, e esse cliente vai contar essa história para outro, e talvez o seu escritório de você que está nos ouvindo aí, nos vendo, possa ser referência aí na prestação do serviço extrajudicial, né, doutora? Na verdade é um aprendizado permanente. Né? Sim. E aquela história de que tem que, para advogar, tem que participar diariamente das atividades do fórum, seja trabalhista, civil, justiça federal, estadual, isso já era, né? Claramente já era. Muitas coisas nós podemos, principalmente na área do direito de família, nós podemos fazer perante o cartório de notas. E lembrando, da mesma forma que no fórum a gente não precisa ir lá presencialmente, praticar os atos presencialmente, como bem disse o Dr. Clóvis, da mesma forma também no âmbito extrajudicial, né? Não são todos os atos que você precisa ir lá. O primeiro contato com o cartório, para você ver preço, ver tabela, tudo isso dá para fazer do seu escritório, de onde você estiver. O smartphone. Né?
Exatamente. Você não precisa exatamente ir lá. Então, considerando tudo que a gente já falou aqui, né, que a gente tem que pensar em resolver os problemas em menor tempo, gastando o menos possível, essa é uma das possibilidades muito viáveis e, como eu disse, eu mesma utilizo na minha advocacia cotidiana. Nem é preciso, às vezes, você ter um escritório. Você pode trabalhar, tá na praia, no seu apartamento na praia. Você atende os seus clientes pelo smartphone. Exatamente. O termo nômade digital, hoje, ele também é muito utilizado para nós, né, da área do direito. A gente viaja, vai visitar os pais em outras cidades, leva nosso notebook, nosso smartphone e trabalha normalmente. E não necessariamente vocês, estando no seu período de férias, você está trabalhando, mas você tem outras coisas ali a fazer, como o professor usou o exemplo da pessoa que foi fazer um curso fora. A gente, se existe uma coisa que é necessária, é o aprendizado constante, né? Como eu sempre digo, é um mantra que eu gosto de dizer, aprender é preciso. Não tem como fugir. Seja você da área do direito, da área, qualquer área, você precisa se atualizar, aprender e reciclar o seu conhecimento. Não tem escapatória. Então, muitas vezes a gente precisa se deslocar para algum lugar, para fazer um curso em outra cidade, em outro país, tudo mais. E aí você pensa, puxa vida, eu vou ficar 2 meses fora, né? Vou para fazer um curso de 2 meses em outro país, por exemplo. E agora, como é que eu vou fazer? E os meus honorários? Eu vou ficar sem trabalhar? De forma nenhuma. O seu curso não vai durar as 24 horas do dia, né? Então você pode fazer um curso lá de 2 horas, 3 horas, sei lá eu, e o resto do dia você fraciona para que você possa trabalhar remotamente, como disse o doutor Clóvis. O importante é ter o sinal de internet. Se você tem internet, o céu é o limite, porque você faz as suas atividades que você precisa fazer. Ah, eu quero correr uma maratona em Nova York, né? Nós que gostamos aí da atividade física. É verdade. Vou participar de uma maratona em Nova York, e agora? E vou aproveitar, vou fazer um tour, ficar uma semana fora, por exemplo, e como é que eu faço? Vou ficar sem trabalhar? Claro que não. Nesse meio tempo, você pode acompanhar os seus tantos processos, né, que estão judicializados, como as questões extrajudiciais, tranquilamente, de forma muito tranquila. Porque você tem o e-notariado, você tem o smartphone, que você pode resolver os problemas, você pode fazer uma videoconferência com o seu cliente. Então, hoje em dia, não tem desculpa para você não conseguir resolver os seus problemas sem necessariamente ter de bater as portas do judiciário. Muito bem. Doutor William, tem uma área que eu sei que você também atua e é, inclusive, especialista, é no planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial hoje é buscado com muita intensidade, obviamente, as pessoas que têm patrimônio e querem resolver as coisas de forma mais tranquila, antes dos fatos apressarem a solução de determinados conflitos, né? Então, quem não faz planejamento familiar termina se deparando com problemas na hora do inventário, na hora de fazer uma partilha de bens, porque ele não vai poder fazer as coisas como ele gostaria que fosse. Para isso, então, existe o planejamento patrimonial, que é uma antecipação, né? E de soluções para que, quando ocorrer a necessidade do inventário, quando ocorrer a necessidade de um divórcio, de uma separação, a possibilidade de conflito seja menor. Como é que funciona o planejamento patrimonial que pode ser feito perante um tabelionato? Excelente pergunta, Cláudio. Isso aí está até na moda ultimamente, só que é uma questão um pouco complexa, porque ele envolve diversas áreas do direito.
temos que analisar direito civil, como proceder à transmissão do patrimônio para os herdeiros, de uma forma rápida, de uma forma menos onerosa. Mais rápido ainda do que um inventário que é realizado no próprio tabelionato. Na verdade, herdeiros quando ainda não são herdeiros. Exatamente. Porque o herdeiro só existe com a morte. Muitos dizem a doação... Os futuros herdeiros. Eles falam da doação com reserva de usufruto, etc., mas a gente não foge do TCMD. Não estou dizendo que com o planejamento patrimonial você não vai fugir do TCMD, vai ter que pagar, só que de forma mais diminuta. Aí o que é feito? É feito um estudo sobre o patrimônio, basta uma casa, que a gente faz a fórmula, é praticamente a mesma para quem tem um patrimônio de 1 bilhão e um patrimônio de um imóvel, por exemplo. E aí é transformado esse bem imóvel em bem móvel. Como que é feito isso? Através da criação de uma empresa. Então nós utilizamos os meios alternativos para viabilizar isso sem ir ao judiciário. Nós criamos a empresa na junta comercial. E como é feito um acordo de acionistas, e para materializar esse acordo, nós temos que nos direcionar ao tabelião de títulos e documentos, que lá é feito os contratos, e é extrajudicial. É estabelecido os contratos que é feito o acordo de acionistas, o acordo de herdeiros, futuros herdeiros. Então nós transformamos esse patrimônio em cotas, e é dividido esse patrimônio nos herdeiros, e nós fazendo essa doação com reserva de usufruto dentro dessa empresa. Então há uma economia de encargos, etc., que ocorre nisso. E é feito totalmente dentro do cartório. Às vezes a pessoa tem imóveis, muitos imóveis, ou um imóvel em si, e ele precisa transferir esse imóvel para essa empresa, e depois lá dentro transformar em cotas. E como que é feito? É um exemplo, porque isso é o universo, mas ocorre muito nesse caso. Nós temos que nos dirigir ao cartório de registro de imóveis. E lá temos que pedir as certidões e fazer a partilha, a divisão desse patrimônio, transformando-as em cotas para os futuros herdeiros. Então o titular do bem ele continua com o usufruto, e futuramente, quando tiver o gatilho do falecimento, esses bens são transferidos. E é tudo feito, tudo extrajudicial, perante os cartórios e a junta comercial. A junta comercial também. Às vezes aparece uma situação que tem que ser feito no cartório de notas também. Tudo depende, a doação, por exemplo, com a reserva dos usufrutos é feito lá. E para evoluir ainda muito mais, nós podemos fazer isso através do nosso smartphone, utilizando desses artefatos. O planejamento patrimonial, quando ele é bem feito, quando ele é bem estruturado, junto com os cartórios, etc., em vida, quando ocorre o falecimento, os bens são transmitidos de imediato, sem precisar do inventário. Porque a pessoa física, ela padece, mas a pessoa jurídica não. Então ela faz a cessão de cotas, e essa cessão ela é materializada através dos cartórios que nós utilizamos. Mas cada caso é um caso. E é automático a transferência, então, da cota, independe do inventário. Independe do inventário, porque ela está estabelecida no acordo de cotistas, né? No acordo de acionistas lá. Que nós utilizamos subsidiariamente a lei de SA. Que ela tem um dispositivo legal, no seu artigo 2º, se não me engano, que diz que expressamente no contrato de uma empresa limitada, aplica-se em caráter subsidiário as regras da lei da sociedade anônima. E lá na lei da sociedade anônima consta o acordo de acionistas. E nós aplicamos ela dentro dessas holdings, né? Dessas empresas familiares. E nós materializamos isso tudo dentro do inventário. Dentro junto com os cartórios, porque não vai ter inventário. E aí estabelece, a partir do momento, no acordo de acionistas, né, de cotistas, quando o sujeito falecer, em caráter automático, essas cotas são transmitidas aos eventuais herdeiros. E aí tem que ser aplicadas as regras de direito civil. Colocado cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, etc, etc. E eles dão continuidade à pessoa física, à pessoa jurídica, que a pessoa jurídica nunca morre. Quem morre é a pessoa física. E o interessante é que é um procedimento que exige uma participação em equipe. Né? Exato. Então é bom que haja alguém da área do direito tributário, do direito empresarial, do direito civil e do direito processual. Exato. É indispensável. Com esses 4 especialistas,
caminho fica mais seguro, fica mais sedimentado. Agora, uma dúvida para nós encerrarmos esse assunto. Quando há a transferência da cota, a constituição da cota, tem incidência de imposto sobre o valor transferido na cota ou não? Não tem, porque o artigo, se não me engano, 600, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um dispositivo na Constituição Federal que diz que quando é integralizado o patrimônio para uma pessoa jurídica, na integralização do patrimônio, ele incide imunidade. Então não tem incidência do tributo. Só vai incidir o tributo quando tem a transmissão do bem na doação, que aí a gente não pode fugir do TCMD. Mas é feito um planejamento para diminuir isso daí. Mas a integralização do patrimônio para a pessoa jurídica, ela é imune, ela não tem a incidência. Agora, a transferência de patrimônio da pessoa física para a pessoa física incide. Então, vejam que o grande bicho-papão nessa transmissão é o imposto, o ITCMD. E o ITCMD, no caso do planejamento, quando se constitui a pessoa jurídica, não incide. O ITCMD não incide, só porque aí vai ser na integralização existe a imunidade, só vai pagar o imposto relacionado à doação das cotas para os herdeiros. Então, é outro, e é um assunto que é feito perante o tabelião de nota. Exatamente. Então, o caminho é longo, é fértil e não pode nos assustar, né? O advogado tem que ser destemido, tem que ter um pouco de espírito de empreendedor, né? Tem que sair da mesmice, né? Esquecer o banco da faculdade, não, porque isso dificilmente é orientado nas faculdades, né? Os cursos de direito, nós sabemos, são deficitários em informações e não terminam acompanhando a evolução da legislação, a evolução dos costumes, e é muito estagnado. E aí cabe a nós, no dia a dia, procurarmos, sejam advogados jovens, sejam advogados mais experientes, procurar novos rumos, novos caminhos e novos meios de sobrevivência. Doutor William, doutora Francisca, 1 hora passou rápido. Muito. E muita informação nós trouxemos nesse podcast. Lógico que agora vão surgir dúvidas, vão surgir curiosidades e vamos em frente. Vamos em frente. Né? O conhecimento é inesgotável. Inesgotável. Não ocupa espaço, né? A busca pelo conhecimento é inesgotável. Então é isso que nós propomos. Agradeço a doutora Francisca, agradeço ao doutor William por esse momento tão importante para nós e o Instituto Proleves, que temos sempre como mote principal levar conhecimento, fortalecer a cidadania, se sente muito honrado em ter recebido vocês. Agradeço, doutora Francisca. Palavras finais. Eu que agradeço. Como eu disse no começo, foi uma honra, um aprendizado. Com certeza aprendi muita coisa aqui com o William. As perguntas que o professor, as provocações que ele faz são sempre muito importantes, né? Que nos fazem pensar. E é isso, como ele falou, vamos que vamos. Não podemos colocar, é a premissa dos investimentos, né? Não podemos colocar os ovos todos na mesma cesta. A gente tem que pensar nas possibilidades. Mas e se? Hoje a gente tem a gente está desse jeito, vive assim, trabalha assim. Mas e se? Se acontece alguma coisa, como de novo aconteceu com o exemplo da pandemia, faremos o quê? Temos que achar soluções. E é isso, a vida é assim.
a vida pessoal, a vida profissional, é sempre um desafio, um caminho que a gente tem que trilhar dia a dia, quilômetro por quilômetro, aprendendo e assimilando as novidades, né, professor? Né, William? Com certeza. Então eu agradeço muito, foi ótimo. Espero que a gente volte aqui com assuntos tão interessantes quanto esse, porque valeu super a pena. Dr. William, obrigado. Palavras finais. Agradeço, Dr. Clóvis. É sempre uma honra estar aqui contigo, com a doutora Francisca, que é uma parceira minha, uma amiga de muito tempo. E eu só estou aqui aprendendo com eles, sempre trazem informações bastante relevantes, faz com que a gente pense bastante. Eu faço trago uma informação para todos vocês que desejam evoluir na carreira, atuem na advocacia extrajudicial, que é simples, não é caro para advogado, basta um smartphone e tem clientes. E isso vai fazer com que você tenha tempo para conviver com a sua família, que você vai trabalhar em casa, vai ter tempo para isso, vai ter tempo para viajar, tempo para viver e ganhar bons honorários, porque é um oceano azul de oportunidades. Você pode trabalhar aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo que você tiver e vai atuar e vai ter bons frutos com isso. Agradeço imensamente a oportunidade, estou disponível sempre e abordaremos mais temas pontuais a respeito da advocacia extrajudicial. Muito bem. Agradecemos a todos pela paciência e voltaremos em outra oportunidade com outros assuntos de relevância. Tá? Agradeço ao nosso amigo Renê, que nos deu o suporte técnico para essa gravação. Um abraço. Tchau, tchau. E fiquem bem.